Sabedoria transformadora, a revelação do plano divino. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, o jovem José, com seus 17 anos, encontrava-se em Canaã, sob a sombra das montanhas de Hebrom. Ele era filho de Jacó e Raquel, e desde pequeno seu destino estava entrelaçado com um plano divino. Dotado do dom de interpretar sonhos, José era o favorito de seu pai, o que despertou a profunda inveja de seus irmãos. Em um ato de traição, eles o venderam como escravo para mercadores ismaelitas, lançando sua vida em um caminho adverso e incerto. Transportado para o Egito, um mundo vibrante e distinto, cheio de pirâmides que se erguiam sob um sol escaldante, José sentiu o peso da traição e a dor do abandono. Ele chegou à casa de Potifar, um oficial do faraó, e ali, mesmo como servo, sua fé em Yahvé permanecia inabalável. Sua integridade rapidamente rendeu-lhe favor aos olhos de Potifar, que confiou a ele a administração de sua casa. No entanto, a calúnia surgiria das profundezas da perversidade. Falsamente acusado pela esposa de Potifar, José foi encarcerado, sua liberdade arrancada novamente. Mas até na prisão, Deus estava ao seu lado, e foi ali, no escuro calabouço, que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, presenciando o momento em que a providência divina começava a orquestrar seu retorno à luz. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de God através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O tempo passou até que o faraó teve um sonho perturbador, e foi nesse momento de desespero que o copeiro, recordando-se de José, o mencionou ao faraó. Assim, José foi trazido à presença do rei. Com confiança e humildade, ele proclamou que a interpretação dos sonhos pertencia a Deus. Os 7 espigas gordas representavam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome, declarou, sugerindo estratégias para armazenar grãos e preparar o Egito para o que viria. Elevado à posição de governador, José não só salvou a nação do desastre iminente, como também se preparou para o reencontro com seus irmãos, que, em busca de alimento durante a fome devastadora, viajariam até o Egito. Ao se depararem com este governador poderoso, eles se prostraram diante de José, inconscientes de que estavam diante de seu irmão amado que havia sido sepultado entre as sombras da traição. Neste clímax da história, a luta interna de José emergiu. O desejo de vingar-se pesava em seu coração, mas uma luz mais forte, o chamado divino ao perdão, começava a brilhar. O entrelaçamento de amor e dor, de vingança e perdão, colocava em movimento um plano maior que transcendia a dor do passado. Como José escolheria responder? A escolha poderia restaurar não apenas sua vida, mas toda a sua família e um povo. A tensão aumentava, e a resposta divina pairava no ar, enquanto o desfecho de sua jornada permanecia nas mãos do Criador, que orquestrava cada detalhe de sua maravilhosa providência. José manteve-se em pé, olhando profundamente para os rostos de seus irmãos. O eco das lembranças passadas do ódio e traição se misturava com a dor de anos de separação e sofrimento. Ele os reconheceu imediatamente. A barba e o olhar envelhecido não conseguiram esconder a essência daqueles que uma vez lhe fizeram mal. Um turbilhão de emoções invadiu seu coração, e ele sabia que aquele momento não era apenas sobre vingança, mas sobre algo que Deus havia planejado muito antes do que ele poderia compreender.
Tomado pela urgência de verificar a sinceridade de seus irmãos, José decidiu não revelar sua verdadeira identidade. Ele os questionou com dureza, tentando sondar a profundidade de seus arrependimentos. "De onde viestes?" perguntou ele com voz firme e autoritária, como um faraó que exigia explicações. "Viemos da terra de Canaã para comprar alimentos", responderam eles, roendo a alma pela ansiedade e medo. José silenciou-se por um momento, e um intenso conflito emergiu em seu espírito. Ele se lembrou das promessas de Deus para sua vida, da revelação de que seus irmãos se curvariam diante dele, Gênesis 37, 7. Contudo, uma voz interior o empurrava para um ato de grandeza e misericórdia. "Vós sois espiões", proclamou. "Viestes para ver a nudez da terra." Com essa declaração, ele os lançou em um ciclo de angústia e confusão. A partir desse momento, a narrativa tomou um rumo inesperado. José decidiu prisionar um de seus irmãos, Simeão, em um ato que parecia severo, mas que escondia a intenção de restaurar a unidade familiar. Ele permitiu que os outros retornassem, levando consigo a exigência de que trouxessem o irmão mais novo, Benjamim, como prova de sua veracidade. Assim, José atraía seus irmãos para mais perto de um plano que somente os céus poderiam compreender. Ao voltarem para casa, a verdade começou a despontar entre eles, e a culpa os assolava. "Certamente estamos sendo punidos por causa do que fizemos ao nosso irmão", confessou Rúben, seu coração pesado pela tormenta de remorsos. O diálogo entre eles fez ecoar a justiça de Deus, não deixando espaço para a negação do passado. Enquanto isso, José, em sua administração no Egito, se via em conflito constante. Ele sentia a necessidade de perdoar, mas as cicatrizes emocionais ainda o atormentavam. A voz de Deus ecoava em seus pensamentos. O perdão é um caminho que leva à liberdade, não apenas para aquele que ofendeu, mas principalmente para quem ofende. Ele se permitiu sentir a dor, mas também a esperança de que um reencontro pudesse ser um novo começo. Os meses passaram, e a fome devastadora fez com que os irmãos de José retornassem ao Egito, desta vez acompanhados de Benjamim. Quando o viu, uma onda de compaixão e tristeza tomou conta de sua alma. Diante da mesa, durante o banquete que ele mesmo preparou, a tensão era palpável, mas a providência divina estava em funcionamento. José, escondendo suas lágrimas, refletiu sobre como o propósito de Deus estava se desdobrando diante de seus olhos. E enquanto as sombras do passado pairavam pesadas sobre eles, José não percebeu que um novo plano estava prestes a ser revelado, um plano que ultrapassaria não só a dor da traição, mas transformaria não só a sua família, mas toda uma nação. Naquela mesa, imbuída de promessas e anseios, as vidas se entrelaçavam sob o olhar atento de Yahweh, que trazia à luz o segredo sagrado de seu desígnio. Como José tomaria a decisão final? Poderia ele soltar os grilhões da mágoa e abraçar o plano soberano do Senhor? A batalha de seu coração culminaria em um clímax divino, onde o perdão se tornaria a ponte para a redenção. E assim, o relógio de Deus continuava a girar, revelando que é nas horas mais sombrias que a luz do seu propósito brilha com mais força. José observou seus irmãos cuidadosamente, enquanto a refeição prosseguia. O coração dele pulsava entre a lembrança do passado e a esperança de um futuro renovado. Ele contemplava o olhar inquieto de Benjamim, sua própria carne e sangue, e a lembrança do amor que ele sentira por esse jovem quando ainda era apenas um menino. "O que meu pai diria se soubesse que estou diante deles?", pensou, sentindo a emoção prender sua garganta. Os irmãos, desesperados pela situação, começaram a questionar-se pela gravidade de estarem no Egito novamente. E a conversa girava em torno de como poderiam redimir-se do passado. José, por sua vez, se sentia dividido. O desejo de se revelar a eles crescia com cada momento, mas a dor infligida por suas ações ainda permanecia fresca em sua memória.
Ele desejava que eles vivessem um momento de reconhecimento e arrependimento genuíno antes de qualquer revelação. Após a refeição, enquanto as sombras se alongavam na sala, José deu um passo em direção a seus irmãos. Fiz isto a vocês porque não creio que estou vendo a verdade que oculta no fundo de seus corações. E para que possam saber que não sou somente um administrador, mas uma pessoa. Levarei a prova para vocês. Um de vocês será acusado de roubo, e irá pesar sobre os ombros de quem não se comportar corretamente. O que tem a dizer sobre isso? Os rostos dos irmãos esmoreceram diante da severidade de suas palavras. Por favor, meu senhor, somos apenas homens que vieram em busca de alimento. Somos todos filhos do mesmo pai, e o mais novo é irrepreensível. Implorou Rúben, sua voz cheia de desespero. Nós já pagamos o preço da culpa em nosso coração. José percebeu que tinha atingido o cerne de suas almas, e por um momento, a cortina da identidade que vestia começou a desbotar. Dentro dele, um clamor começou a crescer. Se eu os perdoar, o que isso dirá sobre a justiça de Deus? Mas ele se lembrou do sonho e da promessa de Deus. O permutar de perdão pela dor parecia um caminho mais difícil, mas possuía um brilho de esperança. Semanas de meditações e orações passavam por sua mente. José questionou a direção divina, enquanto se debatia enredado nas suas emoções. Quando finalmente decidiu estabelecer seu plano, encarou a situação com determinação. Tive um sonho de um perdão que estava além do alcance humano, e o que se apresentava diante de mim nas memórias era a possibilidade de uma restauração completa. Ele fez então uma oferta aos irmãos. Um de vocês será libertado, mas seu coração terá de estar disposto a se abrir. Confiem que aquele que um dia foi vendido como escravo, agora os perdoa e reivindica a liberdade de sua alma. O que decidirem, decidam entre si. Nesse momento, houve um silêncio que pairou como uma nuvem pesada. Benjamim olhou profundamente nos olhos de José, sem saber que, nesse momento, sua vida mudaria para sempre. A decisão de soltar o passado e ficar com sua família emergiria a qualquer momento. Mas primeiro, tinham que confrontar os erros que haviam cometido e buscar uma nova identidade sob o espírito da redenção. Como podemos recusar esta oferta? Falou Judá, o mais velho, com a voz embargada. Nós estamos dispostos a nos abrir, a confessar nossas falhas. Por favor, faça o que for necessário, mas não nos deixe novamente. José, em meio ao tsunami de sentimentos, sentiu sua determinação irromper. Se vocês me permitirem que eu seja a resposta a essa dor, sei que o plano soberano de Deus é revelado através do descanso do perdão. E assim, o que parecia um momento de desespero, começou a pronunciar um clamor divino pela reconciliação, em meio à fragilidade humana. No coração de José, um eco de esperança florescia. As promessas de Deus estão prestes a se concretizar, mas o desfecho precisa vir do coração de cada um de vocês. A tensão espreitava no ar, enquanto o plano divino aguardava para ser revelado, e os irmãos estavam à beira de descobrirem o que realmente significava o perdão que transcende toda a dor. Os irmãos se entreolharam, pesando as palavras de José, enquanto o silêncio se tornava palpável. A gravidade da situação se acentuava a cada instante. Em seus corações, crescia uma compreensão de que estavam diante não apenas de um governador egípcio, mas da mão de Deus, que de alguma forma os conduzia a este momento. Como podemos confiar em nós mesmos? Murmurou Rúben, suas palavras surgindo das profundezas da culpa e do arrependimento. O que fizemos a nosso irmão José? A dor que causamos pesa sobre nós como um fardo que não conseguimos carregar. As memórias do passado surgiram como fantasmas, lembrando-os da traição e do horror que perpetraram. Cada um deles sentia a punhalada da remissão não apenas pela perda de sua inocência, mas pela destruição de laços sagrados entre um irmão e outro. José, observando a luta interna que se desenrolava,
Sentiu a tensão crescendo no ambiente. Sua alma clamou para que eles reconhecessem a gravidade dos seus atos. Mal sabia ele que este momento crucial não era apenas para condenação, mas para transformação. Eu não sou o que vocês imaginavam, falou José, com uma voz carregada de emoção. Eu sou apenas um homem que também sofreu, mas fui preservado, não para me vingar, mas para restaurar. O que fizeram foi destinado a um plano maior. Os irmãos sentiram o peso das palavras dele. Era como se uma luz começasse a brilhar no obscuro túnel de suas memórias. Ali, na presença do irmão que haviam vendido como escravo, estava a oportunidade de uma nova vida. Não só para eles, mas também para o próprio José, que agora os encarava com um olhar de compaixão misturada com dor. Como podemos assegurar que estamos prontos para essa transformação? Questionou Judá, buscando a confirmação de que a mudança era possível. Deus não se esqueceu de nós nem da nossa iniquidade. Como saberemos que isso é verdade? Nesse instante, uma voz ressoou nas profundezas do coração de José. Era o chamado divino, um eco de sua história, e também da história de Israel. Ele respirou profundamente, sentindo a segurança da verdade que sempre o guiara. O que vocês precisam é de um sinal, e eu farei o que é necessário. Mas primeiro, vocês devem deixar o peso do passado aqui nesta sala. Vocês devem oferecer seus corações para que possam ser purificados. José lembrou-se dos sonhos que Deus havia colocado em seu coração, e com a fé renovada, tomou uma decisão. Deixe-me fazer um desafio. Cada um de vocês trará de volta o seu irmão mais novo a mim. Ele será a chave que abrirá esta porta. Se vocês conseguirem trazer Benjamim, eu os libertarei de sua culpa. O amor de um irmão pode curar um coração quebrantado. Os irmãos sentiram um turbilhão de emoções. A esperança começava a acender-se em seus peitos. Mas a dúvida não se afastava facilmente. E se Benjamim se recusar a vir? Questionou Simeão, seu olhar carregado de incerteza. E se ele nos culpar, como somos culpáveis? José, percebendo a hesitação, respondeu com firmeza. A confiança nasce da verdade. O que será a verdade que vocês trarão para ele? Jamais esqueçam que o passado só tem poder se vocês deixarem que ele controle o presente. Eu os convocarei a tomarem um passo de fé, pois, assim como Deus fez com as gerações de Abraão, Isaque e Jacó, ele também fará com vocês. Esta é a vossa hora de escolha. À medida que as palavras de José se fixavam nos corações dos irmãos, a profundidade de sua mensagem começou a ecoar. A habilidade de soltar o peso do passado não era apenas uma questão de redenção, mas uma afirmação da promessa de Deus de que haveria um futuro, uma nova possibilidade de cumprir a aliança. Em um momento de entendimento, Rúben tomou a frente. Seja assim, querido irmão. Eu irei buscar Benjamim e enfrentaremos essa prova juntos. Pois se este é o plano de Deus, não devemos temer. Conforme a decisão era tomada, uma corrente de mudança começou a fluir entre eles. E assim, em um silêncio sagrado, os irmãos se uniram em um propósito. Estavam prestes a testemunhar a revelação do plano divino que superava o sofrimento e abria passagem para um futuro restaurador, ao mesmo tempo que a expectativa em torno do propósito de Deus crescia. Mas enquanto a tensão se dissipava, uma nova sombra passou pela mente de José, um indício de que a verdadeira redenção estava apenas no horizonte. O que realmente acontecerá quando eles olharem nos olhos de Benjamim? Ele ponderou, sua mente cheia de perguntas ignoradas, que em breve seriam reveladas pelo desígnio divino. Assim, o plano soberano de Deus continuava a se desenrolar, e um novo capítulo em sua história estava prestes a começar. Ouvindo a decisão acalentada entre os irmãos, José respirou profundamente, sentindo o peso de momentos passados, de sonhos desfeitos, e finalmente, há uma luz de esperança. A necessidade de resolver as sombras que pairavam sobre suas vidas parecia mais urgente do que nunca. A presença iluminada da providência divina
já começava a moldar os contornos do que estava por vir. Naquela noite, enquanto os irmãos se preparavam para retornar à sua terra natal, José caminhou ao redor de suas pequenas acomodações, refletindo em seu coração as palavras que havia proferido. Ele sabia que levar o jovem Benjamim até ele era mais do que um teste de fé. Era um passo rumo à verdadeira reconciliação. Deus, em sua soberania, estava entrelaçando suas vidas novamente, e o que parecia uma nova separação poderia se revelar um reencontro. No caminho de volta, Rúben e os outros irmãos não conseguiam discutir mais nada além do irmão perdido e da sombra que seu retorno poderia atrair. "Por que não confiamos em Deus desde o começo?" murmurou Naftali, quebrando o silêncio com um lampejo de esperança. "Se o Senhor preservou José, não será ele capaz de preservar Benjamim também?" As palavras de Naftali arderam como uma chama acesa nas mentes de todos, reacendendo a fé perdida. A viagem de volta foi uma jornada de reflexão sobre a dor da traição, mas também sobre a possibilidade de redenção. Rúben, decidido a trazer Benjamim, guardou em seu coração as promessas de Deus. A partir daquela noite, uma nova confiança começou a brotar entre os irmãos, envolta em fervor e desespero, enquanto se preparavam para enfrentar o que estava por vir. Quando olharmos para o rosto de nosso irmão, o que diremos? Como podemos compartilhar a culpa que compartilhamos entre nós? Questionou Judá, a vulnerabilidade à mostra. Para isso, eles fizeram um pacto silencioso de empatia e compreensão mútua, pois sabiam da gravidade da expectativa que estava por vir. Ao mesmo tempo, em um lugar distante, José se via em um conflito ainda mais profundo. Ele sabia que trazia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, uma decisão que não poderia ser tomada levianamente. O que os irmãos não compreendiam era que a verdadeira transformação não aconteceria somente com a presença de Benjamim, mas através de um quebrantar de corações. Deus, em sua infinita sabedoria, trabalhava em cada detalhe, forjando algo novo na vida deles. Quando finalmente estiverem juntos, as verdadeiras intenções de cada um serão reveladas, pensou José, enquanto as emoções se entrelaçavam dentro dele. Ele orou a Deus por orientação, clamando por discernimento e força, sabendo que a plenitude daquele momento estava não somente nas suas mãos, mas no plano soberano do Senhor. Os irmãos finalmente retornaram à casa, e a visão de seu lar, coberto com os resquícios de um passado cheio de arrependimento, os confrontou de imediato. Eles sabiam que a verdade era uma luz que agora não podia mais ser ignorada. Com o coração palpitante, eles se aproximaram de sua mãe, Raquel, reservando a ela a notícia da jornada que estavam prestes a fazer, a fim de buscar Benjamim. Bendito seja o Altíssimo, pois pode existir esperança, e essa esperança pode brilhar entre nós, disse Rúben, e os olhos de sua mãe brilharam com a luz das promessas de Deus, embora seu coração também estivesse pesado pelo medo da perda. Contudo, uma nova coragem invadia aqueles que estavam dispostos a enfrentar os erros do passado. Confiantes, os irmãos partiram para Egito, não apenas como homens levados por fome, mas como sobreviventes de uma jornada espiritual. Estavam prontos para confrontar o passado em direção a um futuro inexplorado, e no interior de cada um, a expectativa enraizava-se cada vez mais profundamente. Enquanto isso, na casa de José, o destino parecia à beira de uma revelação poderosa. O que Deus realmente deseja de mim nesta hora? José questionou consigo mesmo, sabendo que o momento de revelações estava próximo. As correntes da providência divina se entrelaçavam, e um mistério envolvente se aproximava. O Senhor estava moldando não apenas a redenção de seus irmãos, mas também uma nova revelação de sua soberania, que transformaria suas vidas para sempre. No plano de Deus, havia mais do que se podia ver. E como as estrelas guiadas pelo Senhor, os caminhos estavam em perfeita sincronia para o cumprimento da promessa que ele havia feito a Abraão.
A verdade ainda restava encoberta, mas a hora da revelação estava se aproximando, e com ela, a certeza de que, em Deus, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam. José estava ansioso. A luz da manhã penetrava pela janela de sua casa no Egito, e ele sentia como se o tempo estivesse comprimido entre seus dedos. Uma onda de expectativa e responsabilidade inundava seu ser. Ele sabia que o reencontro com seus irmãos não seria uma simples reunião familiar. Seria um momento de confrontação, cura e, possivelmente, de transformação divina. No coração do Egito, enquanto os irmãos atravessavam gradualmente o deserto que os separava de sua terra natal, suas almas estavam marcadas por um peso indecifrável. E se ele não nos perdoar? Ponderou Judá mais uma vez. Como poderemos viver com isso em nossas consciências? O medo e a culpa ainda prendiam seus corações, mas o desejo de redenção pulsava mais forte. Eles já haviam decidido procurar a verdade por trás de suas ações, reconhecendo suas falhas. Quando finalmente chegaram ao Egito, a cidade se abria diante deles como um vasto labirinto de oportunidades e desafios. O andar apressado pela poeira das ruas reverberava a pressão que sentiam. Por onde começar? Rúben, o mais velho, tomou a dianteira. Ele sabia que deveria ser a voz da razão e da coragem. Enquanto isso, José, ao ouvir da aproximação de seu povo, preparou-se com deliberada reflexão. Que revelação Deus usará neste dia? Indagou para si mesmo. Ele já havia arquitetado o plano de como se reunir com os irmãos, não em cegas hostilidades, mas em busca de um reconhecimento profundo. A lembrança das promessas feitas a Abraão e a sua própria jornada de dor e crescimento consolaram seu espírito. Quando os irmãos se apresentaram diante de José, ele os observou com um coração pesa leve, as emoções lutando dentro dele. Olhos inseguros encontraram os seus, e naquele instante, o passado se abateu sobre eles como um manto pesado. Como posso ajudá-los? Perguntou José, mas não revelando sua identidade. A estranheza da situação criou uma tensão palpável no ar. Os irmãos, inebriados pela presença majestosa do governante egípcio, não conseguiram olhar em seus olhos. Estamos aqui em busca de alimento, respondeu Rúben, a voz trêmula. José decidiu que agora era o momento de testar não apenas a sinceridade deles, mas também de confrontá-los com a verdade. Por que não trouxeram o irmão mais novo? Sabem que um homem não pode comparecer diante de mim sem ele. As palavras de José caíram como um trovão sobre eles. A culpa e o medo se fundiram em desespero. Tememos por sua vida, Senhor, confessou Judá, um eco do perdão implorando em sua voz. Naquele momento, José sentiu uma onda de compaixão, mas também de confusão. Era o ápice de um ciclo de dor e o princípio de uma nova era. Decidido a continuar, José fez um convite inesperado. Retornem à sua casa e tragam o irmão mais novo. Somente assim poderei confiar em vocês. A candeia da esperança começou a brilhar no fundo de seus corações. Assim, a expectativa e o medo dançavam ao redor deles, enquanto eles retornavam para buscar Benjamim. Naquela noite, ao se retirar para sua alcova, José caiu em oração. A luta interna se intensificava. Seria esse realmente o caminho para a restauração? Ele clamou a Deus, buscando não apenas entendimento, mas também coragem para o que estava por vir. O peso da história recaiu sobre ele. As promessas de Deus para com sua linhagem e a redenção de sua família pareciam estar em jogo. E enquanto as estrelas brilhavam no céu escuro, uma visão de um futuro vibrante começava a emergir através das trevas. Senhor, faz-me um instrumento de sua paz. Ele sussurrou, ciente de que não estava apenas movendo os arquivos do passado, mas cumprindo o milagre de Deus em sua própria vida e na de sua família. Deus estava se movendo, e com ele viriam mudanças inesperadas. Como seria o próximo encontro? Que mistérios ainda dormiam nas promessas divinas?
Esse era o início da transformação que estava sendo desenhada, e os planos de Deus estavam apenas começando a ser revelados. Ele sabia que, no coração do que estava por vir, estavam as chaves do perdão e da verdadeira reconciliação. Quando os primeiros raios de sol tocaram o chão arenoso da terra dos cananeus, os irmãos de José estavam a caminho do Egito, cada passo carregado de apreensão e expectativa. A viagem de volta à casa dos pais não seria apenas uma jornada física, mas um retorno ao local do coração, onde estava a dor de uma traição e a esperança de uma nova chance. Rúben liderou o grupo, mas o silêncio era quase insuportável. O peso da culpa que os oprimia a cada passo era palpável. "O que diremos a nosso pai?", questionou Levi, interrompendo o silêncio que parecia prender suas almas. "Como poderemos contar a ele que deixamos Benjamim para trás?" A lembrança da dor já infligida a Jacó os assombrava. Do outro lado, em sua habitação efetiva no Egito, José também enfrentava uma batalha interna. Ao lembrar-se do encontro, ele sabia que o tempo estava se esgotando antes que eles retornassem. As palavras de Deus frequentemente lhe vinham à mente, ensinando que as provações eram moldes para a transformação do caráter. Em cada oração, ele implorava pela orientação sábia para o seu próximo passo. E quando a tarde começou a se desenhar no horizonte, os irmãos chegaram à sua terra natal, um local que estava associado à saudade e à tristeza, mas também ao amor. A figura venerável de Jacó apareceu à distância, e seus corações vacilaram ao vê-lo. Como podemos enfrentar o pai? Ele perderá não apenas um filho, mas a esperança que ainda resta, murmurou Judá, a preocupação pesando em sua voz. Enquanto isso, dentro da casa de Jacó, ele esperava a volta dos filhos com uma expectativa angustiante. O tempo havia parecendo eternidade desde que eles partiram. Com o coração acelerado, Jacó cortou o silêncio. "Meus filhos, contai-me novas de vosso caminho." Seus olhos perquiridores e explícitos feriram a perplexidade que reveste o verdadeiro acontecimento. Depois de um breve momento de hesitação, Rúben assumiu a responsabilidade. "Pai, fomos ao Egito em busca de alimento, e aquele homem poderoso nos pediu para trazer Benjamim. Se não o levarmos, temeremos que ele se irrite e não nos permita comprar mais provisões." A fragilidade de sua voz refletiu a fragilidade do relacionamento que ele mantinha. Diante disso, a angústia tomou conta de Jacó. "Nenhum outro filho meu pode ser levado. De modo algum. O que fará de mim se perder um segundo filho?" O desespero de um pai ecoou através das paredes da casa, e os irmãos compreenderam o dilema em que estavam. Eles estavam divididos entre a lealdade ao pai e a responsabilidade em cumprir a ordem do governador. Nos dias que se seguiram, a necessidade emergente por alimentos aliada ao esgotamento das provisões tornou a decisão inexorável. Com corações pesados, eles finalmente se resolveram a trazer Benjamim ao Egito. Judá, com o peso de suas palavras, ofereceu-se para cuidar do irmão mais novo, prometendo ao pai que, se algo acontecesse, ele seria responsável pela sua segurança. Enquanto isso, a mão do Senhor já operava nos bastidores, preparando o cenário para um encontro que mudaria o destino de toda uma nação. José, em sua condição de autoridade, já havia planejado um banquete com seus irmãos, onde a verdade e a descoberta estariam prestes a se desenrolar. O engano que une e a revelação que liberta se encontrariam no mesmo espaço, e com isso, o desígnio de Deus começaria a florescer. Mas antes do retorno, retornou José a um antigo lugar de oração, buscando a direção de Deus e a sabedoria para o que estava por vir. Ele sentiu a presença do Altíssimo e ouviu uma frase que lhe ecoou profundamente no coração: "Aqueles que afligem os justos experimentarão a redenção em sua dor." Com esses sentimentos, ele se preparou para o que seu povo estava prestes a vivenciar. Como os planos de Deus se entrelaçariam em mais um plano divino surpresa? As revelações do céu se aproximavam,
prometendo transformação em meio a um ciclo de dor e arrependimento. A verdadeira história estava prestes a começar, e com ela, o caminho para a verdadeira reconciliação. Ele sabia que a glória de Deus seria vista em um momento de extrema vulnerabilidade. Enquanto os irmãos de José se preparavam para a difícil jornada de volta ao Egito, o coração de Jacó pulsava com um misto de desespero e esperança. As palavras de seus filhos ecoavam em sua mente enquanto ele buscava consolo em suas lembranças. O peso da perda de José ainda estava fresco, e agora Benjamim também estava em risco. O velho patriarca havia confiado na providência de Deus, mas a tentação de ceder à dúvida era forte. Na manhã do dia seguinte, após uma noite de orações silenciosas, Jacó decidiu usar suas palavras com maior sabedoria. Que o Deus Todo-Poderoso faça com que o homem que governa o Egito tenha misericórdia de vocês, disse ele, enquanto abençoava seus filhos. Tomem o melhor de suas posses, que seja um presente para aquele homem, e que Deus os guarde na estrada, pois precisamos da sua benevolência para sobreviver. Os irmãos, tocados pela fé de seu pai, partiram com corações pesados, mas determinados. Ao chegarem ao Egito, o temor reverberava em suas almas, mas a necessidade de alimento e a promessa de reconciliação empurravam-nos avante. O Egito, que havia sido a terra do exílio, agora se tornava o cenário de uma possibilidade de redenção. José aguardava ansiosamente a chegada deles. Ele estava ciente da luta interna que seus irmãos enfrentavam e procurou orar para que sua própria reação fosse a de um homem sábio e amoroso. Assim que os irmãos se apresentaram diante dele, o olhar de José era uma mistura de autoridade e um anseio profundo por conexão. Vocês são aqueles que disseram que têm um irmão mais novo? O homem poderoso inquiriu com firmeza. Diante da admiração e do medo, Judá, o mais velho, adiantou-se para responder. Sim, senhor, disse ele com a voz trêmula. Voltamos, e aqui está Benjamim. Ele é o filho do homem que você conhece, nosso pai Jacó. José, ao ver Benjamim, não pôde conter a emoção que inundou seu ser. É este o irmão caçula? O que me deixou tão próximo dos que me traíram? O conflito entre revelação e o desejo de vingança criava uma tensão visceral em seu coração. Ele rapidamente passou a ordenar um banquete, e enquanto seus irmãos se sentavam juntos, um sentimento de estranheza e confusão pairava sobre a mesa. A comida era abundante, mas a presença de José os dominava, e cada garfada parecia um pretexto para se aprofundarem em conversas carregadas de significados secretos. A alma de José ardia por dentro, preparando-se para um momento que revelaria não apenas sua identidade, mas o propósito de Deus. À medida que o banquete se desenrolava, José observava cada movimento dos irmãos, buscando ecos do arrependimento e da dor que uma vez causaram. Ele enviou porções que transbordavam de amor, colocando uma porção especial diante de Benjamim, reconhecendo em silêncio a profundidade dos vínculos familiares ainda presentes. Enquanto o banquete chegava ao fim, os sentimentos de José começaram a transbordar, e ele pediu que todos se retirassem. E quando sozinho, com seus irmãos à sua frente, a revelação finalmente chegou. Eu sou José. Vivide e não temais, pois o que fizeram para o mal, Deus o transformou em bem. Declarou, suas palavras ecoando no silêncio que seguia. No entanto, a tensão do momento era palpável. Os irmãos estavam paralisados pela surpresa. A verdade havia rompido a barreira invisível criada por seus erros passados. Era um momento de resposta divina. Os ecos do destino e da soberania de Deus iam além do reconhecimento de José. Ele desejava que seus irmãos compreendessem que o que acontecerá a partir de agora não seria apenas um reencontro, mas um testemunho do poder de Deus para redimir o que estava quebrado. Com lágrimas correndo dos olhos, ele profetizou a verdadeira razão de sua separação. Deus me enviou à frente de vocês para preservar vidas, e o plano dele
é maior do que a dor que vocês causaram. A verdade estava sendo revelada, e o suspense da próxima revelação seria ainda maior. Como a história de sua família se entrelaçaria com os desígnios divinos quando uma nação se preparava para um longo exílio. O propósito de Deus estava levantando-se, e o caminho estava sendo preparado para a redenção, tanto de seus irmãos quanto da nação de Israel. Após a surpreendente revelação de José, um silêncio espesso tomou conta do ambiente, onde cada irmão se encontrava como paralisado, confrontado por suas próprias falhas e pela grandeza do perdão diante deles. O olhar de José penetrava suas almas, como se cada lágrima que escorria de seu rosto fosse um convite à reflexão e à reconciliação. Não temais, ele insistiu, quebrando o gelo com uma firmeza que provinha de sua nova identidade. Agora mais que nunca, sabia a verdade sobre o propósito de sua vida. O que vocês fizeram para o mal, Deus transformou em bem, como podeis ver agora. Aquelas palavras, o coração de cada um deles começou a se despir da amargura que havia se acumulado durante anos. Judá, o irmão mais velho e o primeiro a falar, olhou nos olhos de José, o embaraço agora misturado com uma nova esperança. Meu senhor, nosso pai ainda está vivo. Como podemos voltar para ele, a não ser com a certeza de que somos perdoados? O peso e o temor que antes dominavam sua voz, agora estavam sendo substituídos por uma urgência por reparação. José, percebendo a profundidade da situação, deu um passo à frente. Vão, tragam meu pai para cá, disse ele, a determinação em seu olhar refletindo tanto misericórdia quanto um chamado divino. Dizai a ele que seu filho José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, está vivo e governando em paz no Egito, e que o Senhor Deus ainda tem um plano para esta família. Ele então pôs-se a organizar toda a logística. Levem com vocês dos melhores produtos do Egito para seu pai. Olhando ao redor, José viu os abundantes grãos, ostras e frutos da terra que o Senhor tinha proporcionado. Ele queria que o velho patriarca soubesse que não havia apenas perdão, mas também um banquete de bênçãos à espera dele e de toda a sua família. Mas ao mesmo tempo, um desejo místico tomado por um instinto sobrenatural o incitava a obter mais do que alguns presentes. José sabia que o coração de seu pai ainda estava em conflito e que o abandono de um filho havia causado um frágil laço familiar, que precisava ser restaurado através da verdade. No entanto, a sombra de um novo desafio pairava sobre eles. O faraó, percebendo a comoção da situação, também desejava contribuir. Com a devida ordem, enviou muitos carros e serviço ao encontro de Jacó. Através do olhar divino da providência, uma nação começava a se mover em direção ao cumprimento do plano de Deus, e a casa de Jacó seria trazida de volta à segurança. José continuou: Vocês são testemunhas do que Deus fez em minha vida, e como Ele transformou meu sofrimento de desgraça em um futuro de bênçãos. Agora precisamos nos unir como família, para que possamos estar prontos para o que Deus ainda preparou. A profundidade de suas palavras ressoou. Aquela conexão restaurada iluminava não apenas suas vidas, mas também a trajetória de Israel. Enquanto os irmãos se preparavam para partir, uma reflexão sutil permeava o ar. O Senhor, em sua soberania, estava moldando não apenas suas histórias individuais, mas também o destino de uma nação. Todos os olhos estavam voltados para a inevitável jornada a ser empreendida, e o eco da obra divina reverberava pelo espaço. À medida que os irmãos caminharam pela saída, uma nova expectativa crescia em seus corações, mas a incerteza ainda permanecia. Eles estavam prestes a enfrentar um momento crucial. Teriam o pai de vocês a coragem de compreender que o peso do perdão é sempre maior do que o da culpa? E assim, o fio invisível da providência continuava a tecer o que havia sido desgastado pela traição, preparando o palco para um desdobramento que mudaria não só a vida deles,
mas a história do povo de Israel. O plano redentor de Deus continuava a desabrochar, e a verdade sobre a eterna misericórdia de Deus logo emergiria um pouco mais, à medida que a jornada se aproximava de um novo horizonte. Quando os irmãos de José partiram para buscar Jacó, a ansiedade pairava sobre eles como as nuvens antes de uma tempestade. Cada passo em direção à sua terra natal era marcado por expectativas mistas. O que diriam ao pai? Como o receberia? O relato das suas provações no Egito, do encontro com José, agora governador, e sua súplica por mais uma chance parecia pesado demais para ser absorvido. Rúben, o mais velho, liderava os demais, mas em seu coração, o medo sobrecarregava a esperança. Somente uma palavra de nosso pai pode acalmar meu coração, murmurou Judá, ecoando os sentimentos de todos. A caminho de casa, as memórias da traição cruzavam suas mentes, lembrando-os do irmão que haviam perdido e do dano irreparável que causaram. Mas havia algo mais em jogo agora, uma possibilidade de redenção que se entrelaçava com a dor de uma escolha errada. Enquanto isso, em sua casa no Egito, José observava a partida de seus irmãos com um misto de alegria e incerteza. Ele sabia que essa jornada não era meramente física, era uma busca pelo perdão. A providência de Deus está em ação, pensou, sentindo a necessidade de orar por sabedoria, não apenas para si, mas para que seus irmãos compreendessem a gravidade do que estava em jogo. Enquanto as estrelas se acendiam no céu noturno, ele entregou seu coração em oração, esperando que o Deus que o havia guiado em sua jornada, agora também guiasse a sua família. Ao chegarem à casa, encontraram Jacó em um lamento silencioso. Ele os esperava ansiosamente, e os primeiros raios de sol cortando o horizonte trouxeram à sua mente lembranças de José, o filho que já não estava mais com ele. As palavras na ponta de sua língua eram de preocupação. O que aconteceu? Trouxeram Benjamim de volta. A verdade pesava sobre eles como uma lâmina afiada. O grupo hesitou, e um silêncio petrificante tomou conta do ambiente. Finalmente, Rúben tomou a dianteira. Pai, estamos retornando do Egito. O governador nos pediu para trazer Benjamim. Ele quis nos ver e saber que estávamos em segurança. As palavras pareciam sair lentamente, cada sílaba um peso emocional. Jacó, ao escutar, sentiu seu coração disparar. O medo de perder outro filho era insuportável. Por que provocar a maldição em sua vida desta maneira? Lamentou. Sem saber como acalmar seu pai, Judá respondeu com firmeza. Acreditamos que o governador é justo, pai. Para obter o alimento e a segurança, temos que honrar seu pedido. Os irmãos olhavam para Jacó com uma mistura de esperança timorata e ansiedade. A tensão cresceu, e a luta interna de Jacó ficou evidente. Se Benjamim for, não volto a vê-lo. É ainda mais um golpe do destino. Mas a voz de Rúben foi cheia de coragem. Eu não só prometo cuidar dele, como ofereço minha vida em troca. Deixe-nos levar Benjamim. Ele pode ser a chave para a restauração familiar. A urgência no tom de seu filho fez Jacó ponderar sobre suas palavras. Depois de um tenso silêncio, um lampejo de determinação iluminou o rosto de Jacó. Que o Senhor esteja com vocês, meus filhos. Levem os melhores produtos da terra como presente. Que haja misericórdia no coração do governante e que o Altíssimo os proteja em sua jornada. As bênçãos de Jacó se tornaram um ato de fé. Enquanto os irmãos se preparavam para partir novamente, a ideia de reencontrar José e Benjamim parecia uma promessa de transformação. Os laços familiares que haviam sido rompidos agora carregavam a doce esperança de restabelecimento e cura. No Egito, José aguardava o retorno dos irmãos. Ele ainda lutava internamente, questionando sua própria capacidade de lidar com a situação e o poder do perdão. As palavras divinas que ressoavam em seu coração não deixavam espaço para outra coisa além da reconciliação.
José fez planos para o reencontro, sabendo que a verdade sobre sua identidade, libertada da dor do passado, se tornaria um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. Ele conversou com seus servos organizando um banquete em honra de seus irmãos e da família que estava prestes a recomeçar. A ação do Senhor está prestes a ser revelada, José pensou, a expectativa eletrizando o ar ao seu redor. Ele sentia que a sabedoria de Deus estava prestes a se manifestar de forma testemunhal, e com isso, um caminho para libertá-los de seus passados. Enquanto a jornada de retorno dos irmãos se desenrolava, e a verdade estava prestes a ser revelada, a profunda conexão da soberania de Deus estava se cumprindo em um desfecho redentor. O próximo capítulo não apenas mudaria a vida de uma família, mas também o destino de uma grande nação, preparando o palco não apenas para o perdão, mas para a restauração divina. Deus, com seus propósitos soberanos, estava prestes a fazer muito mais do que eles poderiam imaginar. A história estava longe de seu fim, e cada coração se preparava para o próximo ato de um plano que, em suas mãos, traria a verdade de Deus à luz, um testemunho vivo do poder de transformação que ambos, José e seus irmãos, estavam prestes a experimentar. E assim, sob as mãos da providência divina, a jornada continuava,